Governo e aliados comemoram o discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem na ONU. A informação de Brasília, Luciana Verdolim. O governo comemora, avalia como positivo o discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem durante a abertura da Assembleia Geral da ONU. O filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, foi quem melhor soube sintetizar o discurso. Segundo ele, o objetivo foi levar ao conhecimento mundial a pauta vencedora das eleições brasileiras do ano passado. O próprio Bolsonaro afirmou que o discurso foi objetivo e respeitoso, que mostrou o ponto de vista do governo e lembrou que o país merece ser respeitado. Sendo enxovalhado por parte da mídia externa no tocante à questão ambiental e preservação da nossa Amazônia. Conseguimos aqui com um discurso bastante objetivo e verdadeiro mostrar que essa não é a realidade. Pelas redes sociais, aliados aqui do presidente Bolsonaro comemoraram. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, por exemplo, afirmou que Bolsonaro foi altivo, corajoso, verdadeiro e soberano. Reafirmou o compromisso com valores e princípios como a liberdade, democracia, família e tradição. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, conhecido internacionalmente pelo combate à corrupção, foi o único citado pelo presidente. Segundo Moro, o discurso trouxe pontos essenciais: soberania, liberdade, democracia, abertura econômica, preservação da Amazônia, oportunidades e desenvolvimento para a população brasileira. Já o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que o acompanhou na viagem, comentou a semelhança entre os discursos de Bolsonaro e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, os dois são conservadores, falam a verdade sem se preocupar com o politicamente correto. A avaliação interna é que faltou, no entanto, o presidente focar mais nas ações de combate às queimadas na Amazônia, nos investimentos que estão sendo feitos para conter os incêndios e também aumentar a fiscalização na região. O presidente Bolsonaro apenas reafirmou que, na avaliação do governo, o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente e, por isso, não abre mão da soberania sobre a região. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Sem citar diretamente o presidente da França, Emmanuel Macron, Jair Bolsonaro lembrou que o dirigente, durante a reunião do G7, teria ousado sugerir sanções ao Brasil sem ao menos ouvir o posicionamento do governo. O presidente ainda voltou a afirmar que hoje 14% do território brasileiro é terra indígena. Lembrou a promessa de não aumentar esse percentual e afirmou que os índios também querem o desenvolvimento. O índio não quer ser latifundiário, pobre em cima de terra rica. Especialmente das terras mais ricas do mundo. É o caso das reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. O presidente explicou ainda que existem no país 225 povos indígenas, além de 70 tribos em locais isolados, cada um com suas lideranças, sua cultura e forma de ver o mundo. Ainda de acordo com o presidente Bolsonaro, a visão de um líder indígena não representa todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro também não poupou críticas ao governo anterior. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições.
Há críticas também de que não houve qualquer aceno ao setor produtivo, não houve defesa dos produtores nacionais, nem garantias de que o país é um local seguro para se investir. O presidente apenas lembrou do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, que ainda precisa ser ratificado e corre o risco exatamente por conta de problemas ambientais. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, enquanto isso, é só bom lembrar que o presidente Jair Bolsonaro já está no Brasil. Enquanto isso, na noite dessa terça-feira, a defesa do ex-presidente Lula anunciou que vai apresentar uma queixa contra Jair Bolsonaro ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Em uma nota divulgada, advogados do petista apontaram que o presidente violou direitos durante o pronunciamento feito na Assembleia das Nações Unidas. No entendimento da equipe, Jair Bolsonaro ignorou o princípio de presunção de inocência ao se referir a governos do PT para listar crimes de corrupção. Ainda segundo a defesa, não há qualquer decisão judicial condenatória definitiva contra Lula que permita afastar essa garantia constitucional. Isso não vai dar em nada, né, Bruno? Claro que não. Como se o Lula não estivesse condenado e preso, e como se o PT não estivesse envolvido nos casos que foram investigados e condenados no Mensalão e depois na Lava Jato. Então, pelo amor de Deus, né? Isso é uma postura inacreditável. O que é interessante um ponto interessante do conjunto do discurso do presidente Bolsonaro é que o diagnóstico que ele fez em termos de descrição do que vem acontecendo no Brasil está correto. A gente pode questionar se aquilo que ele propõe como solução ou soluções são ou não adequadas. Do ponto de vista da economia, o que a gente tem visto em termos de decisões, de propostas e também de sinalização do ministro Paulo Guedes e da sua equipe vai nesse sentido que foi defendido de forma muito contundente pelo presidente no seu discurso. Um discurso favorável à liberdade política e também à liberdade econômica. Em relação à segurança pública também, o ministro Sérgio Moro foi citado nominalmente nesse discurso, demonstrando o prestígio e a força política que o ministro tem dentro do governo e afastando de vez aquelas suspeitas de um embate entre os dois e de um possível enfraquecimento do Sérgio Moro dentro do governo. E sobre essa questão dos indígenas, há muitas informações, há muitos problemas. Eu ouvi relatos de militares e também de policiais que moram naquelas regiões que tem reservas indígenas, e tem um problema que eles me contaram, que isso precisa ser de fato divulgado, de índios que usam o sobrenome da própria tribo para se livrar de punições, ou por vandalismo nas cidades, ou por furto, e aí os policiais não prendem esses índios porque são inimputáveis. Então não adianta prender porque vai ser solto. Então há muitos problemas nessa história. Não dá para tratar essa questão indígena com as paixões e com a ideologia que esse problema vem tratado até hoje, e é uma região que deve haver de fato desenvolvimento econômico, que não passa pela ação do Estado. Veja bem, o Estado tem uma atribuição, uma responsabilidade muito específica, mas há pontos que foram citados pelo próprio presidente que tem que ser considerados. Não dá para achar que todo o discurso, não dá para fazer uma crítica em bloco ao discurso do presidente na ONU, dizendo que o discurso foi agressivo, que não tem razão de ser e tal. É preciso considerar as coisas no seu devido contexto e de forma adequada. Agora, do ponto de vista do meio ambiente, de questões climáticas, o governo, desde o início de toda a polêmica relacionada às queimadas da Amazônia, ele disse que havia um problema de falta de entendimento, de exagero, de fake news. Só que algumas das posições colocadas pelo presidente Bolsonaro no discurso de ontem acabam reafirmando a preocupação com relação ao compromisso que o governo possa ter efetivamente com a preservação da Amazônia e do meio ambiente. Ao lançar a ideia de uma revisão das reservas de forma a estimular a atividade econômica da região, sem apresentar uma proposta mais efetiva, qual seria a diretriz dessa
desse desenvolvimento que o governo pretende fazer na região, ele dá a entender que pode ir contra a preservação da floresta, contra um cuidado maior que se possa ter ao explorar a região de acordo com os recursos que a região oferece e não com uma invasão econômica na região buscando apenas resultados financeiros. Isso foi colocado inclusive em relação aos índios, não se falou em preservar as condições dele, mas sim em dar mais condição financeira. E essa é uma grande preocupação que foi reafirmada. O governo, claro, que tem que mostrar que o Brasil tem condições de preservar a região, estabelecer a nossa soberania, reafirmar a independência do Brasil, mas contar sim com a colaboração da comunidade internacional, até porque se precisa ter mais recursos. Então, se a comunidade internacional quer que o Brasil preserve de uma forma mais eficiente, pode colaborar, respeitando, claro, a soberania do país. Agora, não houve aquele discurso mais focado na diplomacia que se esperava, que possa apagar alguns incêndios que se possa ter nas relações comerciais. Fundos estrangeiros de investimento, que têm um peso relevante no mercado global, estão cobrando resultados do Brasil e propostas efetivas em relação ao meio ambiente, assim como empresas que compram produtos brasileiros. Isso faz diferença na balança comercial, isso faz diferença para o agronegócio, pode fazer diferença até para a indústria brasileira. É uma preocupação global esse compromisso com preservação do meio ambiente. Se o Brasil não deixa uma ideia clara, ele pode sofrer as consequências.